Gente, boa noite. Bem-vindos a todos. Muito obrigada por terem vindo. E agradeço ao professor Felipe Venâncio, que é meu colega do Departamento de Linguística desde 2000 e quanto? 2010, ou seja, nós já convivemos aqui há 8 anos e não nos conhecíamos ainda, né? Mas essas coisas acontecem numa unidade gigante como a Faculdade de Filosofia. E ele foi muito simpático, muito acolhedor. Quem fez toda a negociação, vamos dizer assim, foi o Lucas, que é o monitor dele, é meu aluno na Anatomia 2 pela manhã. E é um prazer, porque eu hoje sou tão aluna quanto vocês, né? Porque o que a gente conhece, na minha época, você sabe, línguas de sinais praticamente não se falava, né? Não existia essa demanda. E eu acho muito bonito eles crescendo. Uma das coisas que me interessa, que algum dia na minha vida eu vou estudar, é justamente a questão como é que se formam os nomes de lugares e de pessoas, o tipo de simbologia, né? O que se usa, dá para fazer uma análise linguística maravilhosa, usando a semiótica, usando outras vertentes do cognitivismo. Então, eu fico muito agradecida, professor Felipe, que você está aqui hoje para falar assim para um público pequeno, mas que depois vai ficar online, né? Então, na verdade, a gente pode multiplicar isso aqui por muito mais pessoas. E, como sempre, eu queria agradecer, foi uma experiência muito bem sucedida esse semestre, fazer essa integração com outras áreas, outras disciplinas, trazer pessoas de áreas tão diferentes, e mesmo dentro da nossa área, a gente está muito habituado a ouvir falar, né? E aí, professor, eles são seus, você decide se você prefere falar, fazer diálogo com eles, você fica à vontade, você está na sua casa, obrigado, tá bom? Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço muito a oportunidade, é sempre muito bom a gente receber esses convites de gente interessada em conversar sobre línguas de sinais, em perspectivas diferentes, linguísticas ou não. Eu sempre gosto de transitar muito, né? Eu estava conversando aqui agora sobre a questão da interdisciplinaridade. Eu sou fonoaudiólogo de formação, sempre trabalhei com línguas de sinais. Eu comecei a trabalhar com línguas de sinais com 12 anos de idade. Eu não tenho ninguém na família surdo, mas dentro da minha comunidade eu acabei aprendendo línguas de sinais e por questões da minha comunidade religiosa eu fui impelido para trabalhar com interpretação logo com 12 anos de idade. Então eu costumo dizer que eu faço reflexões linguísticas sobre a língua de sinais desde muito cedo, né? E tive sorte de encontrar pessoas nesse caminho que tinham uma experiência, que me apresentavam também literaturas da área acadêmica também com muita precocidade, vamos dizer assim. Então, para mim é uma possibilidade de dividir com vocês um pouco da minha formação, como falar para vocês um pouco sobre mim mesmo, né, e sobre a minha constituição. E é muito bom ouvir que pessoas são interessadas neste aspecto, nessa língua. Depois eu acabei de estudar fonoaudiologia por questões que eu achava que na fonoaudiologia eu fosse encontrar o que eu queria e de fato encontrei, né? Foi uma área que me abriu muitas possibilidades de fazer coisas diferentes. E em 2010 eu, por uma demanda aqui da universidade, eu vim para o departamento de linguística, comecei o concurso e estou hoje responsável pelo curso de línguas de sinais. A minha pesquisa em línguas de sinais, ela se baseia principalmente em neurolinguística e linguística clínica, né, por conta da minha formação mesmo, é o meu interesse principal. Mas outras reflexões sempre estão na mesa, porque a gente conversa com as pessoas, porque a gente tem esse interesse de aprender um pouco mais disso e daquilo, e isso faz todo sentido quando a gente pensa na questão clínica, né, porque na clínica você vê uma diversidade muito grande de expressões das línguas e você precisa entender de tudo, de todos os níveis de análise e ter conhecimento sobre diversas coisas, porque você pode encontrar pessoas que têm problemas, por exemplo, no nível fonético fonológico, no nível lexical, no nível sintático, você tem que saber, então, como você vai intervir em qualquer um desses casos, né? Mas eu não vou falar sobre isso, só estou mostrando para vocês um pouco daquilo que eu gosto e que eu tenho nesses anos me direcionado.
falar um pouco sobre nomeação, e é lógico, né? A gente acaba sendo precioso. Se der tempo, eu falo um pouquinho sobre uma questão de nomeação que eu costumo abordar nas minhas pesquisas, e aí meus alunos de mestrado e doutorado acabam também abordando, que a gente sempre inspira um pouco essa investigação. Eu acho que, eu não sei se, além do Lucas, alguém já teve contato com a língua de sinais, que já vocês são intérpretes de língua de sinais, professores, fizeram cursos. Foi o curso de Libras EAD que vocês fizeram. Então tá bom. Então tá ótimo. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco sobre algumas definições a respeito dessa interface da linguística com teórica com a língua de sinais, e eu acho que talvez a minha intenção é trazer algo que fosse inspirador para estudos específicos que possam ser interessantes para vocês com relação à língua de sinais, né? Então, eu vou começar por uma parte que é um pouco mais óbvia, mas eu gosto de começar de falar sobre isso com um alinhamento conceitual mesmo a respeito daquilo que eu gosto e dos termos que eu acabo evocando durante a minha fala, para que isso faça sentido para vocês e tenha um número pequeno de quebras. De qualquer forma, qualquer tipo de dúvida, por favor, façam intervenções, façam perguntas, tá bom? Eu estou aqui completamente à disposição. Bom, as línguas naturais, e aí quando eu falo as línguas naturais, eu já estou pressupondo que vocês estão recuperando um pacote de informações. As línguas naturais, elas podem ser divididas em línguas orais auditivas e visuais espaciais ou visoespaciais. Ou seja, eu já estou dizendo de cara que línguas de sinais, ou que essa modalidade do lado de cá, é uma modalidade que recebe línguas naturais. Da mesma forma que português, inglês, francês, espanhol, etc. São línguas naturais, língua brasileira de sinais, língua francesa de sinais, língua britânica de sinais, língua gestual portuguesa são línguas naturais. E sendo línguas naturais, além de estruturas semelhantes e de níveis de análise similares, existe também uma evocação, inclusive cerebral, de processamento dessas línguas naturais. Tá? A questão que se faz dentro deste conceito sobre o que é agora mais fisiológico é mais recente. Por um tempo, as línguas de sinais permaneceram dentro de um limbo que era de não aceitação ou de não reconhecimento como língua natural. Por isso que um tempo atrás não se falava em língua de sinais dentro de cursos de letras. Não só pelo impacto ainda recente das pesquisas que começaram na década de 60 do século passado, reconhecendo uma estrutura específica dentro da formação da língua de sinais americana, que foi uma das primeiras a ser descrita, mas também a própria aceitação pela comunidade linguística de que língua de sinal, as línguas de sinais são línguas naturais. Eu não ficaria surpreso se hoje eu achasse algum colega ainda que dissesse que não tem certeza ainda se língua de sinais é língua natural, porque isso acontece, né? Ainda pessoas que ainda precisam ler algumas coisas para serem convencidas de que realmente são. Mas eu estou partindo desse pressuposto de que as línguas de sinais, então, são línguas naturais. Isso para mim é algo posto. Eu disse para vocês que na década de 60 do século passado, os estudos de linguística da língua de sinais foram inaugurados por William Scott, que era um linguista americano que trabalhava numa universidade de surdos e percebeu que a forma com que os surdos se comunicavam entre eles era diferente da forma com que os surdos se comunicavam com ele, que não era, entre aspas, um nativo da língua de sinais. Ele percebeu que existia ali uma estrutura específica na formação do sinal, uma estrutura específica que constituía não só a configuração dos gestos articulatórios para a produção da língua de sinais, mas existia também um sistema subjacente que era um sistema bastante peculiar.
Este estudo dele, da década de 60, teve um impacto muito grande e foi, como um efeito dominó, desencadeando diversos outros estudos em diversas outras línguas de sinais. Aqui no Brasil, nós começamos no final da década de 70, início da década de 80, com os estudos da língua de sinais brasileira. Na época, a professora Lucinda Ferreira Brito, da UFRJ, ela chamava de língua de sinais dos centros urbanos, porque existem também no Brasil língua de sinais indígenas. Na época, ela tinha feito um trabalho com a língua de sinais do Urubu-Caicó, e hoje nós vemos línguas de sinais, principalmente em contato com línguas de sinais emergentes em outras tribos indígenas. Então, foram os primeiros estudos de linguística da língua de sinais. Também nessa época, a professora Tânia Felipe participava desses grupos de pesquisa, então são as pioneiras nos estudos da língua de sinais brasileira como uma língua natural dentro do grupo da linguística. Depois nós temos a Bonissa Meio de Quadro, David Carnópolis, é um livro bastante importante de linguística da língua de sinais, e o professor Fernando Capovilla, que é um professor aqui da USP, do Instituto de Psicologia, que é o responsável pelo dicionário de língua de sinais mais impactante dentro do Brasil e fora do Brasil também, de língua de sinais brasileira. Né? É um dicionário bastante bacana, hoje já não é mais essa edição aqui, essa foi a primeira, já está numa terceira edição com 3 volumes e com sinais representativos de praticamente todos os estados do Brasil. É um trabalho bastante interessante e bastante importante para os estudos discutivos das línguas de sinais brasileiras. Bom, como eu disse, sendo uma língua natural, nós podemos pensar em todos os níveis de análise linguística. Eles são possíveis de ser observados. E, inclusive, o fonético e o fonológico, que, embora para a gente possa parecer estranho por conta de ser som, aquilo que principalmente vem à nossa cabeça quando nós evocamos esses dois termos, mas hoje, no campo da linguística, são áreas que já possuem uma explicação, uma conceituação bastante generalista. Então, nós estamos falando do menor parte da língua desprovida de sentido, e aí o som, ou não sendo som, já não mais entra em questão aqui. Nos inícios dos estudos, as pessoas usavam o termo quirologia, quirema de mão, quiros, mão, para se referir a essas partes mínimas da língua de sinais, mas isso não facilitava a comunicação entre os estudiosos, e os termos que definem esses níveis de análise foram usados de uma forma bastante geral, e hoje a gente fala sobre aspectos fonéticos, fonológicos, falamos de traço distintivo, falamos de fonema na língua de sinais, e assim por diante, sem deixar com que a questão sonora ela atrapalhe a gente. Mas não é uma língua oral auditiva, ou seja, som, do ponto de vista desse que nós usamos para as línguas orais, eles não acontece nas línguas de sinais. Né? É lógico, não é uma língua silenciosa. Assim, a palavra silêncio não faz sentido para a comunidade surda. Né? Porque silêncio ele acontece por oposição, né, ao som. Né? E se uma pessoa nasce surda, silêncio é aquilo que é default na vida dela. Né? Então, não tem sentido falar sobre silêncio, né, para a cultura surda. Mas o que é para eles, para a língua de sinais, um constituinte que vai organizar, por exemplo, a formação do sinal diferencial da língua de sinais, que é o sinal, a palavra, entre aspas, né, por hora, são esses parâmetros que parecem mais traços distintivos, vamos dizer assim. Existe uma discussão grande sobre isso, se são fonemas ou não. Vamos usar a palavra parâmetro como uma palavra mais guarda-chuva, que são as configurações de mão, a colocação, a localização, o ponto de articulação, movimento, direção da mão, expressões manuais e número de mãos. São itens que constroem o sinal. Então, por exemplo, no sinal como o sinal de laranja ou sábado,
ele é feito com uma configuração de mão específica, existe um movimento interno da mão e é feito num local específico. Veja, eu tenho uma configuração de mão, eu tenho uma locação, um ponto de articulação, eu tenho um movimento acontecendo interno da mão, o movimento pode ser um movimento dentro do braço, eu tenho uma expressão não manual, no caso é uma expressão neutra, eu tenho um número de mãos, esse sistema é realizado com um número de mãos, que é com uma mão só, com a mão não dominante. Eu posso trocar isso, pensando na análise, se a gente quiser ir picando para baixo, eu posso trocar, por exemplo, a locação. E no caso da língua brasileira dos sinais, isto aqui, que eu continuo com a mesma orientação de mão, mesmo movimento, mesma configuração de mão, expressão não manual e número de mãos, trocando apenas locação, eu tenho um par mínimo na língua dos sinais, porque aí eu tenho uma distinção de sentido, que é o sinal de sábado, que é o sinal de aprender. Na língua dos sinais, o único parâmetro que ainda está em estudo para saber se ele é distintivo de valor é o número de mãos. Parece que é, mas os estudos ainda estão apenas começando. Os outros todos são. Então, configuração de mão, se eu mudo, eu posso mudar sentido, locação, como vocês viram, movimento, direção da mão, expressão não manuais, por exemplo, o sinal de material é assim, e o sinal de palavrão é assim. Então, o sinal de hotel, o sinal de motel é assim. Então, a expressão facial, ela muda o sentido do sinal. Então, veja, aqui a gente já começa a perceber que existe uma configuração diferente, uma organização diferente, que não é sonora, que é visual, que é de movimento, que é de postura. Essa organização é ela que vai organizar o sistema fonético-fonológico, vamos dizer assim, da língua de sinais. Então, na minha construção de um sinal, de um nome, de uma palavra, de um item lexical, além do sentido, eu vou mobilizar uma zona de sentidos que não é aquela mesma zona de sentidos que eu mobilizo quando eu estou formando um signo numa língua oral. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo das configurações de mão. Vocês já devem ter visto aquele cartelinha com o alfabeto da Xuxa. Lembram disso? Que tinha, para quem é mais velho, né? Tinha o alfabeto da Xuxa. Aquelas letrinhas, elas existem de fato, elas são muito úteis, mas elas fazem parte de um código mais de contato, que é, no momento em que eu não tenho o item lexical da língua de sinais, eu preciso recorrer àquilo, por exemplo, nome de pessoa, nome de lugar, e não existe uma palavra da língua de sinais, um sinal que já foi usado pelo grupo e já está consistente, eu acabo recorrendo a essa soletração manual e escrevendo no português o nome daquilo. Isso acontece não só para nomes, mas também para terminologias de áreas específicas que ainda não estão desenvolvidas na língua de sinais. Seria como se fosse um empréstimo linguístico do português ainda, até que aquele termo seja de tal relevância para a comunidade surda que eles precisam criar um sinal para aquilo. Tá? Guarda essa informação que eu vou precisar logo em seguida para falar sobre o sinal nome. É mais uma transliteração. Neste momento, sim, porque eles precisam acessar o item lexical do português. Então, por exemplo, quando eu moro na rua tal, eles precisam acessar aquele item lexical. Como é o nome desse componente do computador? Não tem sinal. O nome desse componente do computador é, sei lá, não conheço nada de computador, mas faz de conta que é HD. É HD. Eles vão ter que recuperar isso. E para coisas até de áreas específicas, olha só, hoje nós vamos conversar sobre classificadores. Existe o sinal, mas faz de conta que não existe. Classificadores nas línguas orais. O que são classificadores? Classificadores são classificadores. Aí eu escrevo aquilo em português usando o alfabeto manual, chama soletração manual ou digitalização. Aí a pessoa surda tem que recuperar aquilo naquela língua. Então,
a mente do surdo ela bilíngue todo o tempo, né? Porque nós vivemos em um mundo que as pessoas usam português, as placas são em português, e a educação ideal também é uma educação que leva em conta as duas línguas com igual status, né? Aqui vocês veem que nós temos 64, nesse estudo da Tânia Felipe, de 2005, 64 configurações de mão, ou seja, são aquelas letrinhas do alfabeto, mais outras configurações de mão. Por exemplo, a 63 ela não é uma letra, o B é uma letra, essa aqui, mas a 63 não é uma letra. E nós temos várias outras que também não são. Veja, isso aqui é só configuração de mão, porque se eu for falar sobre a localização, eu tenho diversos pontos. Se eu falar sobre movimento, eu tenho diversos tipos de movimento. Então, por exemplo, o sinal de viajar é assim. Eu tenho um movimento interno da mão e tenho mais um movimento do braço deslocando a minha mão. Se eu falar sobre as expressões não manuais, eu tenho diversas expressões não manuais. Eu tenho expressões que são corporais, eu tenho expressões que são faciais, eu tenho expressões faciais que são gramaticais, expressões faciais que são que exibem emoção. Eu tenho expressões faciais específicas para marcar tópico, para marcar, por exemplo, uma frase relativa. Então, tudo isso é mobilizado no momento da execução de um sinal, de uma frase, de um texto. Tá? Isso tudo vai compor aquilo que é o sistema fonológico da pessoa surda. Vocês lembram dessa figura? Do curso de Linguística Geral? É uma figura que vai ser usada para discutir valor linguístico. Mas lembra que a língua é esse recorte que é feito pensando numa massa indistinta de sentidos e outra indistinta de sons? Lembram disso? Não é isso? E aí a gente faz esse recorte, aí cria o signo indivisível. Lembram disso? Certo? Aqui eu estou falando dessa perspectiva em ainda uma massa indistinta de sons, de sentido. Eu tenho uma zona de sentido fantástica, abrangente e que visualmente é igual para surdos e ouvintes, né? Só que aqui eu não tenho essa mesma zona de sentidos para a execução de sons, porque o trato vocal, o aparelho fonoarticulatório que vai ser usado na língua de sinais não é laringe, faringe, língua, lábios, não é isso. É cabeça, boca, lábios, língua, para fazer algumas marcações, por exemplo, essa que eu fiz, ou essa, que é um sinal facial de ladrão. É um sinal discreto, não muito utilizado, mas é um sinal. Existem vários sinais que são realizados apenas com a face. O meu tronco, os meus membros superiores, veja, eu tenho uma outra zona de sentidos aqui que vai me fornecer não mais sons, mas posturas, movimentos que, configurados em conjunto, vão fazer com que esta parte aqui seja executível e esse recorte da língua vai executar a construção dos signos linguísticos. E aí nós temos também o significado e o significante. Essa construção acontece da mesma forma. Quando um surdo recupera uma palavra pela digitação manual, ele não está recuperando um signo da língua de sinais. Ele está recuperando um signo do português, no nosso caso, porque ele é bilíngue. Então, se você fala bola, ele recupera, ele fez uma recuperação daquela que é a outra língua. A língua dele vai ser recuperada assim. É o sinal de bola. Um significado e um significante. Lembram, antes disso, só se fala sobre conceito e imagem acústica. Só que nesse caso nós não temos imagem acústica. Pode dar o próximo. Nós temos uma imagem visual. O que compõe o sinal são gestos articulatórios que promovem uma performance visoespacial, não sonora.
O ruído para o surdo vai ser um ruído visual, aquilo que é chiado, aquilo que fica longe para a gente, que atrapalha a minha detecção do som. Para o surdo seria uma luz apagada, uma luz contra a face, uma roupa que não é adequada, sinalizando, confundindo com a cor da minha pele. Então, veja, é tudo uma coisa de visualidade muito forte que vai construir, então, os nomes nas línguas de sinais. Agora, uma coisa interessante, volta para mim 3, desculpa. 3, mais um. Olha isso aqui, que coisa interessante. Quando que esse recorte é feito? Quando que a língua faz esse recorte? Quando que eu não vou precisar dar nome para uma coisa que eu estou classificando nessa zona do conceitual? Quando aquilo se torna relevante para mim. Eu não posso construir um signo de algo que não existe para mim. Nós podemos fazer isso com pseudo-palavras, né? Então, o que é um glifo para vocês? Bom, se até hoje ninguém inventou um glifo e deu esse nome para aquilo que inventou, o glifo é uma não palavra, que é uma sequência possível na sua língua, uma organização silábica que é aceita, uma organização lexical que é aceita na sua língua, só que ela não vai te evocar nada, porque não existe um glifo. Então é uma palavra de coisas que ainda não existem. Se um dia alguém inventar uma coisa e colocar o nome naquela coisa de glifo, aí vai existir o glifo, certo? Então, quando se torna relevante aquele conjunto de informações, quando naquela minha zona lá de sentido conceitual eu seleciono um bloco e faço com que aquele bloco tenha uma consistência, eu preciso de uma imagem para expressar aquilo. É a primeira justificativa do sinal nome. Pode passar mais 3. Do sinal nome. Ah, não, esqueci de falar sobre isso com vocês. Volta um pouquinho lá naquele anterior. É a primeira justificativa do sinal nome. Guarda aí na cabeça de vocês. Enquanto não é relevante aquilo para a comunidade, aquilo não vai ter eu não preciso fazer aquela evocação, certo? Nunca vou saber. Pois não. Não é? O interesse disso aqui. Eu não, até nós podemos fazer isso para fins didáticos, né? Mas é só para fins didáticos. Sim. É só para fins didáticos. Não é relevante do ponto de vista social de uso, né? Só antes de continuar essa conversa aqui, também interessante, pode passar aqueles quadros azuis? Olha só, lembram sobre a natureza do signo linguístico, arbitrariedade e linearidade? A linearidade do significante, né? Não é do signo, é a arbitrariedade do signo e a linearidade do significante, se vocês lembrarem bem disso daí. Olha só, a língua de sinais acaba, eu costumo dizer, brincando, que ela acaba criando mais 2 dicotomias, que seria arbitrariedade versus iconicidade e linearidade versus simultaneidade. Porque na língua de sinais é muito recorrente traços de simultaneidade por conta da espacialização. Então, quando eu falo uma frase, por exemplo, a mulher estava andando perto da árvore, o sinal de árvore é esse, o sinal de mulher é esse, e uma pessoa andando, o sinal é esse. Eu não faço. A mulher estava andando ao lado da árvore. Eu não faço isso, faço isso aqui, ó. Mulher. Eu tenho uma construção de 2 signos ao mesmo tempo. Eu tenho uma simultaneidade de informações que é bastante produtiva na língua de sinais, nas línguas de sinais. E a arbitrariedade vai ficar em contraposição da iconicidade, que também existe nas línguas orais, mas nas línguas de sinais acontece de uma forma mais fácil de perceber. É claro que agora vocês estão falando assim, lógico que árvore é isso. Porque vocês já fizeram uma associação semântica com aquilo que vocês têm de conceito, com aquilo que vocês estão vendo aqui e a forma que vocês estão vendo. Vocês podem falar, isso aqui é o tronco, isso aqui é a copa, blá blá blá. Eu posso perguntar, quem fez já os títulos, por favor, não fala nada. Que sinal que é esse? O que vocês acham? Sinal de sentar, não parece? Nós temos aqui um grau um pouco menor de iconicidade. Que sinal que é esse?
é o sinal de errado, ou de errado. Veja, o grau de transparência e opacidade já modificou nessa gradação aí. Então, de fato, nós temos também, mas ele não deixa de ser arbitrário, porque no Brasil é assim, árvore. Na língua de sinais chinesa é assim, árvore. Então, a arbitrariedade, ou a iconicidade, assim como a iconicidade nas línguas orais, também modifica, né? Por exemplo, a onomatopeia não é igual a todas as línguas, né? Nós temos também essa diferenciação. Bom. E aí, voltando para a nossa discussão sobre a formação a construção, pensando nessa organização que é uma organização daquilo que é relevante, quem começa a aprender língua de sinais nos cursos presenciais, principalmente, tem aquela coisa do tipo, qual que é o meu sinal? Que é o sinal nome, né? Qual que é o meu sinal? Qual que é o meu sinal? Às vezes a gente dá esses nomes, os professores costumam dar esses sinais, que é tipo um apelido, entre aspas, né? Que é um representante daquilo que a pessoa seria o nome da própria pessoa, mas mais porque nós vamos usar aquilo como uma interação na sala de aula, porque nós vamos usar este nome para trabalhar com questões de percepção, de configuração de mão, de movimento dos alunos, para fins didáticos. Só que muitas vezes, e na maioria das vezes, esses sinais que são atribuídos a essas pessoas durante essa primeira aula do curso de Libras, por exemplo, não são exatamente aqueles que vão ser, de fato, o sinal daquelas pessoas que vão continuar na comunidade surda, por exemplo, trabalhando como intérpretes ou como professores. Porque, naquele momento, aquelas pessoas, entre aspas, tá, não existem para a comunidade surda. Se eu não trabalho com surdos, o Felipe não é relevante do ponto de vista de ser evocado para a comunidade surda. Eu não existo lá. Então, o sinal, quando você recebe de fato, aí ele é tido como, entre aspas, um batismo. As pessoas gostam de dizer essas palavras assim, né? Você recebe o sinal, você foi batizado na língua de sinais. Mas quando você é batizado de fato, é porque você precisou ser lembrado. Como que é o nome daquele professor careca barbudo? É Felipe. Como que é o nome dele? Felipe. Se ficar fazendo Felipe toda hora, vai chegar um momento que vai ficar chato, não é econômico, não é confortável. Você vai precisar de um sinal, de um item lexical. E aí eles vão te atribuir um. Lembra aquele professor? E aí vão me dar, o meu sinal é este. Mas olha que interessante. O processo da maioria dos sinais dos sinais do nome, passa de uma característica mais icônica para uma característica menos icônica. Ele sofre uma transformação na transparência entre o significado e o significante. Tá? Coloca bastante aspas isso que eu estou dizendo. O meu sinal, quando eu fui batizado, quando eu recebi o sinal, eu era prognata, eu tinha um queixo um pouco para frente. Sem usar aparelho, aquela coisa toda. O meu sinal era assim. Não porque eu sou pensador, mas é porque eu tinha um queixo para frente. Então o meu sinal era assim. Como foi aquele caso de uma pessoa que recebeu um sinal para fins didáticos. No primeiro dia de aula, me deram esse sinal. Foi um surdo que deu esse sinal. À medida que eu fui sendo relevante e sendo digno de ser referenciado no sentido de chamado, de apontado na comunidade surda, eles começaram a fazer com o meu sinal isso aqui. Então, ao invés de pressionar o queixo como era antes, que é bastante cômodo, que demora, né, que não é rápido, que não é econômico, eles passaram para fazer só isso. Depois disso, na sinalização, que aí eu comecei a ser mais referenciado, não era só, quem que vai ser? É o Felipe, até tudo bem. Agora, se você estiver falando mal de mim, eles vão ter que usar meu sinal numa frase. E aí um sinal parado continua sendo incômodo ainda, que eles têm que parar o movimento, o fluxo, meu sinal vai receber um movimento. Até que aqui em São Paulo as pessoas começaram, hoje ficou assim, eles queriam mudar meu sinal para isso aqui, porque estava muito ancorado no corpo do sinal, queriam usar isso aqui que é mais rápido.
E aí acabou não pegando. Não sei se vai mudar, mas por enquanto o sinal é esse. Uma amiga minha, que é a Silvia, que era surda, cortou o osso quando era pequena, então o sinal dela ficou este, por um tempo. E depois o sinal dela, às vezes, não encosta no osso dela, por uma questão de economia. Passa por esse processo. Agora, quando aquilo se torna relevante de ser referenciado. Por os outros também assim. O sinal de input, para quem trabalha com pessoas com deficiência, a palavra, hoje não só, né, mas hoje é uma palavra muito usada, né, mas a gente começou a usar empoderamento lá na década de 80. Só que na década de 80 a gente não tinha essa palavra no português, a gente usava empowerment, não tinha ainda empoderamento. Nós ficamos um tempão usando empowerment. Depois que a palavra foi aderida dessa forma. Isso acontece muitas vezes também na língua de sinais. Muitas vezes uma palavra vem também do português, por exemplo, o sinal de nunca era a soletração. Nunca. N-U-N-C-A. Com o passar do tempo ele sofreu também algumas adaptações. Ficou assim e hoje nem faz o N-U-N totalmente. Então disso virou isso. E aí ele ganha até outras inflexões, por exemplo. Nem pensar, né? Expressão facial, movimento, intensidade do movimento, vai modificando a formação do corpo. Bom, os sinais de locais também passam por essa mesma... Antes, ainda dos mais nome, estou falando só de características físicas, mas também entram características que são do perfil cognitivo da pessoa. Tá? Então, uma pessoa que é mais tímida pode receber um sinal que faça referência à timidez. Uma pessoa mais nervosa pode receber um sinal que faça referência. Então, veja, é uma característica que não é só por questões da imagem da pessoa, mas também entram outras questões aí. Tá? Às vezes, isso foi comum também na década de 80, as pessoas receberem sinais com a primeira letra do nome. E isso, por um processo político, acabou caindo em desuso nos últimos anos, né, dessa questão de afirmar a língua de sinais como uma língua diferente do português. Muitas comunidades surdas começaram a não aceitar sinais que tivessem algum tipo de relação com o nome do português. Né? Então as letras caíram, mas eu conheço várias pessoas que chamam Andréia, que é o sinal de a configuração de mão de A, né? Viviane, o V de Viviane, uma característica do corpo, que no caso essa Viviane ela é japonesa, mas com o V marcando. Então existe essa mescla. Os sinais de locais também acontece a mesma coisa. O sinal de São Paulo, e aí as pessoas mais velhas, os cursos mais velhos, acabam entrando numa discussão a respeito de por quê, ou qual que foi a motivação para a escolha desse sinal. O sinal de São Paulo é esse. Algumas pessoas falam que é um problema, porque o sinal de São Paulo é muito louco com o trabalho. E a que eu gosto mais é que quando esse sinal foi criado, os homens usavam muito o chapéu Panamá aqui em São Paulo. E é o P, né, na cabeça, provavelmente fazendo referência ao chapéu. Rio de Janeiro, que é assim, foi um sinal criado numa época que houve um surto de febre amarela no Rio de Janeiro e as pessoas receberam muitas vacinas lá, e ficava a marca. Então o sinal recebeu o Rio Grande do Sul por conta do, por conta do laço, né? Então, veja, existem características que vão sendo adaptadas e se perdem. Algumas se perdem e a discussão fica bastante do ponto de vista dessa construção opaca. O sinal de verde, por exemplo, que é um sinal bastante discutido, alguns surdos da velha guarda dizem que é por conta das escolas de surdos, eles iam, por exemplo, comer e ficavam com alguma coisa presa verde no dente. Foi uma das justificativas que eu já ouvi sobre isso. Então, o sinal de Campinas, por conta daquela estátua que tem lá no centro, que tem um furinho
no queixo, né? Então o sinal de Campinas foi esse. O sinal de Ipatinga, que é a cidade que eu nasci, é o sinal de árvore, porque é uma cidade com muita árvore, tem uma empresa siderúrgica lá que polui muito, então eles em contrapartida plantaram muitas árvores. Então, mas não adianta muito, né? Tem bastante árvore na cidade, né? E assim por diante. A construção lexical, ela nem sempre acontece sempre motivada, tá? Muitas vezes, ela, lógico, essa motivação inicial ela é importante principalmente por conta de recursos mnemônicos para esse primeiro momento de uso. Na construção de léxico, de terminologia, por exemplo, específica de uma área, essa vinculação ela acontece por conta dessa necessidade, não só de uso imediato. Por exemplo, estou trabalhando como intérprete de um curso de química. Eu vou precisar de sinais específicos para os instrumentos do laboratório, vou precisar de sinais específicos para os elementos. Hoje já tem bastante coisa, mas vamos pensar que é uma área que, supor que fosse uma área que não tivesse tantos sinais. Nós temos essa necessidade e aquela construção imediata, ela acontece entre o intérprete e a pessoa surda. Essa construção imediata desse grupo, ela pode ou não se proliferar, a depender da divulgação daquilo, do impacto que essas pessoas têm na comunidade surda. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na área de linguística, vários sinais precisaram ser construídos, né, com relação aos termos usados na linguística. Então, um grupo de surdos específico de uma universidade bastante importante, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que essa universidade fez um curso de letras libras, e neste curso de letras libras, obviamente, esses termos foram sendo estudados, a necessidade de criar essa tecnologia foi acontecendo, e por conta do impacto desse grupo, hoje, a maioria dos termos que eles criaram são aceitos sem grandes restrições em muitos estados, em muitos locais, né? Então nós temos esse percurso também. Vocês têm dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão quietinhos? Eu tenho. Eu queria saber se existe alguma diferenciação na nomeação quando se trata de afetividade. Então, por exemplo, você fala que seu gesto é esse aqui, certo? Meu sinal. Seu sinal seu sinal é esse aqui. Mas aí uma pessoa que não te conhece muito pode te chamar por Felipe na soletração ou não? Pode. Como você não sabe o sinal daquela pessoa, você pode fazer referência até que você tenha conhecimento desse sinal. No caso da proximidade, né, do contato entre essas duas pessoas. E pode acontecer também de o seu sinal ser reproduzido de forma errada também. O meu sinal tem essa questão que é uma questão fonológica, né? Eu faço esse sinal, muitas pessoas fazem ele ao contrário. Por isso que em São Paulo eles começaram a fazer isso, porque o movimento que as pessoas viam espelhado, quando eu falava que o sinal era esse, era um movimento ao contrário, como se fosse esse o movimento, né? E aí eles começaram a fazer uma facilitação por conta do movimento do sinal, assim, né? Isso pode acontecer erro nessa execução, e enquanto essa execução ela vai... No caso do meu sinal, não foi que, olha, agora vamos parar de fazer o sinal assim, e vamos fazer ele assim. Foi uma coisa natural da comunidade. Um começou a usar só assim, o outro deu um movimento, o outro viu que tinha um movimento, e foi passando, e hoje as pessoas me chamam, fazem referência a mim assim, né? Isso não é uma coisa com um processo com marcos tão claros assim, como é, por exemplo, na criação de termos, né? E aí sim são processos que podem sofrer modificações, né? Mas eles são mais, vamos dizer, convencionais, né? Tipo, vai ser assim um sinal de classificador, vai ser assim, aí as pessoas fazem glossário, divulgam na internet, com termos específicos da psicologia, termos específicos disso aqui, termos específicos disso dali, e assim isso vai ser usado. Isso é bem bacana, porque é um trabalho grande, principalmente quando esses nomes eles são validados pela comunidade surda, porque isso é meio caminho andado para quem quer. Eu vou dar uma palestra sobre ciência cognitiva, eu preciso do sinal de cognição que está sendo usado hoje, porque o que eu aprendi era assim, agora eles estão usando um sinal que é assim para cognição. Então eu vou lá no glossário e vejo o que os surdos que estão estudando cognição estão usando para falar de cognição.
Então, é bem bacana. E quando eu falo desses glossários, desses contratos, estou falando da comunidade surda. Tá? Tem muito ouvinte que também se aventura a criar sinais e muitas vezes essas criações não são muito bem aceitas, porque são pessoas que às vezes não representam a comunidade, né? E aí entra uma questão política também, de quem pertence à língua, coisa do tipo. Né? Então, essa construção do léxico, ela passa por esse processo, né? Só que não apenas por esse processo. Nós temos uma influência muito grande da língua de sinais francesa. Então, quando a primeira escola de surdos no Brasil foi criada por um francês, né, a pedido do imperador na época, nós recebemos essa influência e nessa influência vieram também itens lexicais que fazem parte dessa construção. Então, se nós pensarmos em tronco, né, a nossa língua de sinais brasileira e a língua de sinais americana, elas fazem parte do mesmo, né, que é da língua de sinais francesa. Tem bastante similaridade, né, e essa questão da iconicidade é uma questão muito discutida, porque de fato, por conta de recursos gestuais e comunicativos, muitas vezes a gente consegue estabelecer uma comunicação rápida com os surdos, por exemplo, da França ou surdos dos Estados Unidos. Não significa que a gente consegue se tornar fluente na outra língua de sinais facilmente. Não é isso que eu estou dizendo, de forma alguma, né? Mas é fato que existe uma possibilidade comunicativa, mas não só por conta da semelhança ou de semelhança na língua, mas por conta dos perfis comunicativos das pessoas que vão fazer isso. As pessoas surdas, elas crescem em ambientes que automaticamente fazem com que elas tomem decisões cognitivas para fazer que a comunicação aconteça de uma forma efetiva, naturalmente, todos os dias. Porque ela está diante de pessoas que não conhecem a língua de sinais, e ela vai ter que usar gestualidade, expressões faciais, apontamento, para se fazer entender. Então, no momento de um contato com outra língua de sinais, visual, que eu consigo mobilizar recursos imagéticos, gestuais, de uma forma mais proficiente, a interação pode acontecer de uma forma menos truncada, quando a gente compara duas pessoas de línguas orais tentando falar sem conhecer uma língua do outro. Né? Acho que tem a ver também com o perfil cognitivo e comunicativo dessas comunidades. O próximo, por favor. E aí, com relação ao acesso lexical, eu queria só comentar com vocês um pouquinho que aí são as partes que eu gosto de estudar sobre a questão do processamento da palavra, né? Esse é o modelo do Levelt, eu não sei quanto vocês já tiveram contato com isso, é um modelo de acesso lexical. E é um modelo que é proposto para acesso lexical de línguas orais. Tá? Não é um modelo que é proposto para línguas de sinais. Mas eu quero só trazer para vocês isso, dizendo assim, olha, não é só no campo da descrição linguística que as línguas de sinais vão se assemelhar. No começo da nossa conversa eu falei sobre as questões sobre o processamento cerebral das línguas de sinais. Então todo o processamento linguístico e cognitivo das línguas orais, ele também encontra nas línguas de sinais semelhanças muito grandes. Quando eu mostro para vocês uma figura como essa e digo assim, olha, um item lexical pode ser recuperado dentro deste modelo, a partir de um modelo facilitador, por exemplo, a pessoa vê uma figura de uma bola. Aquilo automaticamente faz com que ela pense se ela tem que nomear aquilo, em como ela vai nomear aquilo. Ela recupera a mensagem. Lá já tem um monitoramento, porque ela pode ficar pensando, bom, isso que eu estou vendo é uma bola ou é uma melancia? Se a bola for verde, isso pode ser uma dúvida para ela. Ela tem um monitoramento, ela toma decisões ainda dentro dessa caixa de conceituação. Ali, quando ela faz a decisão, e essa decisão vai ser toda sofrer interferência do modelo discursivo, da consciência da situação, do conhecimento enciclopédico. Se ela ficar em dúvida entre melancia e bola, ela vai ter que procurar mais elementos naquela figura para tomar a decisão dela. Bom,
a melancia tem tais características, a bola tem tais características, o vinho em torno disso, isso tudo vai influenciar nessa decisão. Feito isso, ela faz uma mensagem pré-verbal que vai para um módulo formulador. Aqui eu faço a recuperação de itens mais estruturais e sintáticos da palavra que eu vou fazer. Isso gera uma fala interna, gera uma mensagem que vai ser externalizada pelo plano articulador. Tem aqui a fala, ali eu posso fazer revisões também. Então, pensando nisso, neste item lexical, neste tipo de denominação, nessa recuperação daquilo que são as características do conceito da imagem visual, no caso das línguas de sinais, eu também posso sofrer as mesmas interrupções que uma pessoa ouvinte, fazendo a recuperação de um signo que faz essa tríade de conceito e a imagem acústica aqui também. Então, por exemplo, erros na recuperação lexical acontecem também nas línguas de sinais. Quais são os erros mais comuns que a gente ouve na recuperação lexical de palavras de português? O que acontece de errado quando você vai falar uma palavra? O que pode dar errado? Pronto. Na hora de falar ou na hora de escrever? Na hora de falar. Por exemplo, dá um exemplo. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Mais um. Qual outra coisa que pode acontecer de errado na hora da recuperação de um item lexical? A pessoa pode entender um fonema parecido com o que você está tentando expressar. Exato. Não é? Quando você tem um pato e um gato, por exemplo, alguma coisa mais para cima dá para acontecer de errado? Por exemplo, a gente faz troca semântica, dá para fazer, né? Pensar, né? A gente fala uma palavra e fala outra. Fala assim, pega para mim do tablet, não, é o computador, né? Você fala uma palavra pela outra. Você queria dizer uma coisa, mas você acabou recuperando outra. Bom, isso tudo pode acontecer. Desde problemas ali no porcento mais alto, no porcento médio ou no mais periférico. Tá? No mais periférico, pensando ali nessa fronteira entre aquilo que é morfológico, nós temos até os fenômenos que são chamados fenômenos ponta de língua acontecendo na língua de sinais, que as pessoas brincam que é o fenômeno ponta do dedo, né? Quando eu vou recuperar um nome, e este nome eu recupero apenas parte, algumas propriedades deste nome. Às vezes, no fenômeno ponta de língua, o que a gente consegue recuperar? A gente até sabe o que é a palavra, mas a gente vai recuperar o número de sílabas. Aí algumas pessoas usam estratégias diferentes, né? Vai pelo alfabeto. Como que é o nome daquele negócio? Esse dia eu estava comendo uma pizza e eu comi uma pizza que era de rúcula. Rúcula é a marca. Eu falei assim, não foi esse marca que eu comi outro dia numa pizza, era outra coisa. Eu fiquei um tempão tentando lembrar, eu já esqueci de novo. É pizza de o que da outra que tem bastante fritura aqui em cima, não é? Escarola, isso. Fiquei um tempão tentando lembrar a palavra escarola. E a gente começava a ver o alfabeto. Como é que era? A gente lembrava. Era um nome assim, ó. Papapapa. Papapapa. Eu sabia a prosódia da palavra, mas eu não conseguia lembrar que era escarola, né? Então, esse fenômeno de ponta de língua, ele acontece na língua de sinais também. Um problema neste processo não é um processo de nomeação da língua, de construção do sistema, tá? São coisas diferentes. O nome nomeação é um nome que pode ter tanto esse conceito de construção lexical da língua, mas também de recuperação. Uma tarefa de nomeação é uma tarefa de atribuição de nome àquilo, que pode ser construção do léxico e pode ser também a atribuição diante de um estímulo, né? E aí eu estou falando dessa nomeação, que é a atribuição diante de um estímulo, né? E aí você tem outras possibilidades. Essa é mais a minha linha, e eu trabalho com os distúrbios de linguagem que são expressos. Então, problemas no nível lexical, problemas de nomeação, problemas no nível sintático. Então, da mesma forma que todas essas doenças da comunicação podem acontecer nas línguas orais, nós temos também esses problemas de comunicação acontecendo na língua de sinais, que é o foco principal da minha pesquisa.
Pessoal, eu estou aberto para perguntas, eu espero que vocês tenham tido um panorama e que isso possa inspirar o interesse de fato de vocês, as pesquisas que vocês fazem. Tá? Eu fico completamente à disposição e quero agradecer de novo essa oportunidade de compartilhar um pouquinho só do que a gente tem desenvolvido e pensado sobre as sinais. Antes de bater palmas, perguntas. Vocês têm alguma? Pode falar. Pode falar. Eu queria saber um pouco mais sobre a escrita em Libras, como é que faz esse processo? Se existe, existe, né? Existe. A língua de sinais, as línguas de sinais são tidas como línguas ágrafas. Né? O que eu quero dizer? A escrita do povo surdo usa o português escrito. Mas o português escrito ele é representante de uma outra língua, que é da segunda língua do sul. Algumas décadas atrás, alguns pesquisadores usaram um sistema de codificação de dança para representar movimentos e posturas da língua de sinais, que é chamado de sign writing. Hoje existem outros sistemas de registro da língua de sinais. No Brasil tem o ELIS, que, se não me engano, foi criado pelo pessoal da UNB. Não são métodos que não são línguas, né, são registros de uma língua que são muito utilizados pela comunidade surda. Tá? Atualmente eu estou trabalhando com o pessoal da Secretaria de Educação na construção do currículo bilíngue da cidade de São Paulo, que é o currículo de português, língua de sinais como primeira língua para surdos e português como segunda língua portuguesa. E uma das coisas que a gente discutiu muito foi da importância da escrita de sinais para a compreensão metalinguística da língua de sinais. Porque, por exemplo, porque os surdos, existe um grau de aprendizagem do português do ponto de vista de funcionalidade ainda bastante, que precisa de bastante fomento, vamos dizer assim, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Não é fácil para os surdos escrever um texto em português. E não é fácil para eles compreenderem qualquer texto em português. Eles precisam de um treinamento muito grande, e não é por conta da limitação deles, é por conta da limitação no método de ensino do português para surdos. Tá? E uma das coisas que é a minha hipótese, não fiz pesquisa com isso, mas vários colegas pensam da mesma forma, é que a construção de uma tradição metalinguística na língua de sinais, ela não é sólida o suficiente para você trabalhar, por exemplo, com contraste linguístico para ensinar uma segunda língua oral. Então, a gente, quando chega na escola, a gente já sabe falar português. A gente vai estudar a língua portuguesa como? Usando a todo momento recursos de metalinguagem, que eu vou aprender o que é uma palavra, como que separa em sílaba, eu vou aprender a interpretação de texto, vou aprender quais são os constituintes de uma frase e por aí diante. E veja, a todo momento nós temos uma informação muito redundante. Em educação é muito importante, ensino é muito importante isso, a informação redundante, não é repetição. É tipo, a mesma informação ela aparece de formas diferentes em momentos diferentes. O professor de português coloca lá, o João comprou batatas na lousa e começa a explicar, olha aqui está o sujeito, ele fica apontando. As crianças ficam olhando para a frase e ficam vendo aquela sentença, e aquela sentença fica ecoando, e elas ficam analisando aquilo. Como que eu faço em língua de sinais isso, se não tiver uma escrita, um registro estático que me permita fazer essa referência a todo momento para explicar sobre a língua? Para falar como que funciona os constituintes de uma sentença numa frase da língua de sinais, como que é a organização do sinal. Eles não têm isso em língua de sinais, né? Por isso que eu defendo, eu não sei sign writing. As pessoas, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu sou um adepto porque eu conheço. Não, eu não sei sign writing, eu quero muito estudar, mas eu vejo essa justificativa linguística para o ensino do português. Então, não só para o ensino do português, fica parecendo que a língua de sinais está, de novo, subserviente, né? Isso é outro papo sobre cultura surda. Não é isso. Mas, se eu não tenho um embasamento bem sólido na minha primeira língua, eu não vou conseguir aprender uma segunda língua de uma outra modalidade que eu não tenho acesso porque eu sou surdo, né? Então, é bem importante. E funciona com desenhos, na verdade. Como eu não sei sign writing, eu não vou nem me arriscar a fazer aqui. Mas eles têm símbolos específicos para indicar
de uma forma bem pictórica como acontece a sinalização. Tá? E aí eles constroem frases usando isso. É lógico, assim como a escrita tem limitações, por exemplo, de compreensão da prosódia, né? Quantas vezes a gente faz lá um vídeo do WhatsApp porque a gente está escrevendo, a gente não, né, a prosódia não está acontecendo, a gente não sabe qual a entonação. A língua sinais da mesma forma, né? Ela não vai ser completamente, expressar completamente aquilo que é dito na sinalização. Eu queria saber, assim, se tem alguma coisa, como saber que você atinge um nível de proficiência? Porque, por exemplo, aqui, quando a gente vai fazer, meu nível de proficiência em tal língua é tal, entendeu? Se tem isso em Libras também, porque são várias línguas de várias cores, de várias línguas, e, tipo, se tem alguma coisa assim, sei lá, tipo um TOEFL ou algo assim, para marcar a noção de quanto você sabe da literacia. Nós não temos um TOEFL. Nós temos hoje, eu não sei se vai continuar, que uma testagem do Ministério da Educação, que é o ProLibras. É uma testagem que te diz se você pode ou não ensinar língua de sinais, ou se você pode ou não ser intérprete de língua de sinais para nível médio e para nível superior. É um teste bastante aplicado, se eu não me engano, eu acho que nos últimos anos ele certificou, acho que coisa de 20 mil, não, estou chutando um número aqui. Para mim está vindo número 60 mil, mas está achando que é muito 60 mil intérpretes no Brasil. Mas foi bastante, foi muita gente que foi certificada pelo ProLibras. É um teste importante, começou com a UFSC, e hoje, se eu não me engano, quem é o responsável é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, do Rio de Janeiro. É o único. Existem estudos sobre a utilização do quadro comum europeu para língua de sinais. Na Europa isso está muito mais avançado, porque várias línguas de sinais já estão adaptadas ao quadro comum europeu. No Brasil tem algumas coisas bastante esparsas, assim, mas não tem uma testagem tipo TOEFL para língua de sinais. Então, o que existe, que é principalmente um modelo da Federação Nacional de Educação de Surdos, que é a divisão entre básico, intermediário e avançado. Mais do que isso. Mas não significa que você, para chegar no avançado, você vai ser fluente. Tá bom? Tem muita gente que terminou avançado e não é fluente em língua de sinais. Posso fazer uma pergunta? Claro. Mera curiosidade, não sei se vou falar bobagem. Uma vez eu vi uma palestra do Thomas, uma das nossas comemorações de áreas indígenas, e ele levou um assunto fantástico de como acontece em algumas comunidades norte-americanas nativas. Existe uma língua franca de sinais. E eu fiquei surpresa com tudo, porque eu nunca imaginei, né, eles, ao invés de terem uma língua franca, como a gente vê aqui nos grupos indígenas, como existe ali aquela cultura dos silêncios, né, toda aquela clarística na hora dos seriados. Tem muitas imagens bem antigas dessa língua de sinais como uma língua franca. Então, a minha questão é essa, pensando, você estava falando, estava pensando, puxa, então, cada país tem o seu sistema, a gente tem as famílias, os troncos diferentes. Existe alguma língua franca, assim? Eu acho, eu não diria que é uma língua. Né? O gestuno, que é uma tentativa, uma versão língua de sinais do Esperanto, ele sofreu algumas modificações e hoje as pessoas chamam de sinais internacionais. É usado em congressos, basicamente. Quando é um congresso internacional, eles colocam, por exemplo, um intérprete de língua de sinais da língua de sinais local e o intérprete da língua de sinais internacional. Essa que é a pergunta, né? Mas, por exemplo, a língua de sinais americana é diferente da língua de sinais australiana, que é diferente da língua de sinais britânica, a língua de sinais gestual portuguesa é diferente da língua de sinais brasileira. Então, nem mesmo há uma correspondência entre a língua oral do país e a língua de sinais. Né? Só que eu não diria que é língua, porque não são códigos de gestuno ou os sinais internacionais que não têm uma cultura que utiliza aquilo de forma relevante e consistente, tá? E uma coisa interessantíssima aconteceu, que eu sempre achei isso mesmo. E um dia nós estávamos num congresso de estudos formais de línguas de sinais, ali em Veneza, e
tinha muito surdo participando desse congresso. Era um congresso pequeno. Eles são legais, congressos pequenos, que vai gente muito específica, né? Então a troca é muito legal. E o pessoal, era na CAFOSC ali, o pessoal estava fazendo planejamento para um outro evento que aconteceu 1 ou 2 anos. E os surdos foram para essa reunião de planejamento. Neste evento de Veneza, tinha intérprete da língua de sinais internacional só nem tinha língua de sinais italiana. Esse intérprete era só intérprete da língua de sinais internacional. Porque os surdos que estavam lá não sabiam língua de sinais italiana também, eram os Estados Unidos e da Inglaterra. E aí uma reivindicação que eles fizeram, que eu achei bem marcada, que foi assim, olha, nós agradecemos muito porque vocês disponibilizaram para a gente um intérprete de sinais internacional, de sinais internacionais, foi ótimo e tal, mas nós gostaríamos de pedir que nos próximos eventos vocês trouxessem intérpretes de uma língua natural. Por exemplo, pode ser um intérprete de língua americana, porque nós sentimos que nós perdemos muito conteúdo, porque não era, nós estávamos fazendo discussões usando um sistema de comunicação, não era uma língua. Aquilo foi bem marcado no sentido, que bacana que eles perceberam que eles estavam diante de um código que não é uma língua natural, né? Então, existe sim essa tentativa, mas é muito usado. Isso foi uma coisa pontual que aconteceu que me tocou um ponto em relação à reflexão sobre aquilo. Mas existe esse uso, assim, eventos internacionais sempre pelo intérprete. A língua de sinais surgiu junto com a língua oral? Você diz surgiu junto com as línguas orais? Se foram uma coisa junta, ou se teve um momento na história que surgiu. Eu não vou falar que não. Essa também não posso falar que sim. Do ponto de vista de registro daquilo que é, porque a gente pode ser que existissem, por exemplo, comunidades desligadas, né, que usassem línguas de sinais, como existe no Brasil também. Existem comunidades desligadas no Nordeste, por exemplo, no Norte, que desenvolvem ali línguas que não são exatamente aquela usada nos centros urbanos, agrícolas, né? Então eu não posso falar assim, olha, não se tem registro de língua de sinais tão antigas quanto os registros de língua oral. Por uma questão até do ponto de vista de registro mesmo, né? Se a gente pensar na questão da linguística histórica, né, de como nós fazemos essas comparações, a língua brasileira de sinais, línguas de sinais, a língua brasileira de sinais, nós começamos a ter registros mais, como eu posso dizer, mais consistentes a partir do momento que ficou mais barato filmar, por exemplo. Porque mesmo antes disso era muito complicado você fazer um registro bidimensional numa folha de papel daquilo que é executado, né? Eu aprendi assim, dicionários que eram impressos, mas aquilo para uma coisa que acontece de fato é um passo muito grande. No Brasil, o primeiro dicionário foi do Clauzinho da Gama, 800 e alguma coisa, né? Também logo que foi implantado a educação de surdos, impresso. Se a gente pensar em línguas orais, nós temos uma construção. Mas eu não vou falar assim, não, eu não sei. Eu fico me perguntando porque até onde eu sei, os surdos e, enfim, qualquer pessoa que tivesse alguma deficiência que fosse considerada deficiência, eram perseguidos antigamente. Então eu fico imaginando se teve algum movimento para surgir uma língua de sinal naquela época, entendeu? Teve um momento tentando apagar. Na verdade, assim, os surdos, eles realmente, na antiguidade, eles eram sacrificados, blá blá blá. Mas isso não descarta a presença de língua ali. Essa questão da perseguição aconteceu, um marco importante, que é o Congresso de Milão, que proibiu o uso de língua de sinais. A gente tem essa construção, não é um mito, né, que de fato foi proibido, mas não foi só para a comunidade surda, né? Isso é uma revisão que eu tenho feito discutindo com colegas no evento que eu fui agora na França. Nós ficamos hospedados na primeira escola de surdos do mundo, que é o Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. E aí eles estavam falando que depois da Segunda Guerra, essa questão da proibição de outras línguas não foi só porque eram surdos usando línguas de sinais. Aconteceu essa sanção para outras línguas orais também, porque era um momento de construção dos estados. E aí tinha uma questão de unificar em língua, não podia ser tem que ser aquela, tem que ser o francês, não pode ser outra língua, então não pode também língua de sinais.
né? Lógico, existe um interesse da classe médica de normalização, né, que também faz essa proibição, mas essa perseguição acontece já com línguas de sinais acontecendo muito antes, né? O próprio fundador dessa escola de surdos, ele já percebia, que é o Abade Telepé, ele educou duas irmãs surdas, ele já percebia que existia uma consistência na sinalização delas, né? 1500, alguma coisa. Então, isso já indicava que existia, antes daquele período, entre pessoas surdas, uma forma de comunicação mais sistematizada, né? Começa daí, né? Eu tenho uma amiga que ela tinha um filho que eu tinha 20 anos. E ela mora na zona norte de São Paulo. Quando ele era pequeno, ela não conseguia vaga em escola específica para ele. Aí ela queria que ele fosse alfabetizado, então ela matriculava ele na escola normal e ela tinha que ir assistir aula junto para ela poder falar com ele, porque não tinha nenhuma professora que pudesse dar aula para ele. Imagina, 20 anos atrás, assim, né? Nem a 20, né? Porque para ele ser alfabetizado ele já tinha 7, 8. E ele hoje tem uma vida normal, só que a dificuldade que ele tem é o quê? Por exemplo, ele é super independente, ele casou com uma moça que é surda também, e eles têm uma vida super independente. Só que, por exemplo, se eles vão no banco, ela tem que ir junto porque não tem ninguém no banco que possa falar com eles. Então, assim, são coisas que a gente não para pensar, mas que quando tem alguém que convive, né, e convive com a gente começa a ver, né, fala, nossa, é verdade, né, tipo, você vem fazer um RG e tem alguém junto, porque... são questões de acessibilidade é uma coisa tão básica que a gente não percebe a importância que aquilo tem. E a importância não é só com relação à independência, não. É uma questão até, eu acho que eu ouvi a palavra afetividade agora há pouco, né? É afetiva também. Tem uma propaganda muito bonita, que eu não sei agora, não vou lembrar de onde que é tipo uma pegadinha, né? A irmã de um ouvinte de um cara surdo sai com ele num país da Europa, e aí tá tudo combinado, né? Tipo, com ponto. E as pessoas que vão trombando com ele, ou por onde eles vão passando, todas sabiam língua de sinais. Então ele para assim, a irmã dele sai, então precisa tomar um sorvete, por exemplo. Aí vamos tomar um sorvete. Chega lá, o cara do sorvete sabe língua de sinais. Tudo marcado, né? Aí tem uma hora que ele tromba, uma pessoa tromba com ele, a pessoa vai e pede desculpas em língua de sinais. E aí, chega no ponto de ônibus, aqueles quadros assim, que ficam tipo uma televisão, o cara começa a sinalizar com ele, falar em língua de sinais pra ele. O cara desaba a chorar. Né? Tipo assim, um mundo ideal, né? Eu estou tendo uma acessibilidade plena, eu estou tendo liberdade plena para fazer o que eu quero, né? A gente não se dá conta de quanto isso é importante do ponto de vista de construção de identidade, do ponto de vista de construção até mesmo de autoestima, né? De perfil cognitivo, psicológico. Agora pense em questão de aquisição, não ter uma escola preparada, começar a adquirir língua de sinais depois da adolescência. Para o pessoal que nasceu há 20 anos atrás, isso é muito recorrente. Hoje em dia, com a triagem auditiva neonatal, as pessoas surdas estão sendo identificadas no bebezinho. Mas antes era uma criança que está atrasada até 5 anos de idade, para depois ver, 6 anos é surdo. Passou o período ótimo de aquisição de língua. Né? Então, essa geração acontece muito isso. E sorte dele que ele conseguiu se desenvolver para ser alguém independente. Porque existe um grande número de surdos que acabam desenvolvendo problemas cognitivos por conta dessa privação de estímulo. É muito sério. Toda quinta-feira lá no shopping Tatuapé, eles se encontram. Tem um encontro. Agora é quinta-feira? Na minha época era sexta-feira à noite, para lotado. Santa Cruz também, né? Santa Cruz tem, Santa Cruz tem. Praça da República tem. Para outro Felipe? Não, ele é personalizado. Pode existir uma outra pessoa com esse mesmo sinal, mas não significa que ele vai chamar Felipe. Talvez por uma outra característica, é personalizado. Mais alguma questão? Não? Bom, professor, eu poderia ficar aqui conversando contigo a noite toda, mas a gente tem aí alguns anos ainda para conversar. Temos né? muitos anos. E minha cabeça está assim, ó. Muito bacana, porque é um outro mundo,
gente, né? No sentido, vocês que já sabem um pouquinho de onomástica, é um outro tipo de construção. Eu já vi alguns trabalhos que falam sobre toponimistas. Agora que eu tive esse primeiro contato assim, mais fundo da linguística, dura, núcleo da linguística, acho que está mais fácil de entender. E eu acho que tem tudo a ver. Alguém viu, se eu vou uma pesquisa nesse sentido. Já houve gente interessada, trabalho de tradução já em inglês, fazendo interface com livros. Então também foi a ideia de trazer, eu queria ser médico, gente, mas não deu. O semestre foi curto, né? Mas ano que vem, a cada ano, a gente vai renovando os contatos, os colegas. Eu só posso te agradecer mais uma vez, professor, pela boa vontade de vir para uma sexta-feira à noite, né? E aqui, inclusive, a turma está pela metade hoje, porque eu acredito que foram os guerreiros, ou que estavam mais cedo, né? São os guerreiros que vieram aqui. Eu te agradeço de coração. Eu que agradeço o convite, parabéns. Muito obrigada. Muito o trabalho de vocês. E que essa interlocução ela é fantástica. Parabéns pela ideia e pelo projeto levado praticamente. Na verdade, se você vê o conteúdo da disciplina, não tem absolutamente nada de sinalização disso, mas sabe como é que é? A gente entra aqui e tem que fazer as coisas meio assim, não vou dizer improviso, né? Mas a gente tem que ir por outros caminhos. Se você ficar esperando um projeto surgir, aí você demora muito. Então, eu já era preenchido no ano passado esse formato, mas eu tive um mês fora do Brasil e eu ficava muito delicado, então por isso acabou ficando no segundo semestre, atropelado, assim, de greve, mas mesmo assim. Eu espero, essa é a nossa última, nós estamos fechando com chave de ouro, é a última desse semestre, né? Foram 7 ou 8 aulas, e, enfim, eu acredito, não sei se gostaram, eles têm a parte de tarefa deles, né? Talvez não seja tão agradável ter que fazer as tarefas, né? Mas, assim, sempre é muito instrutivo, eu acho que, mesmo que vocês não vão usar todos os conteúdos, para a gente ter uma ideia do importante, ver que a gente não está em caixinhas separadas, né? Todo mundo se toca. A gente parece que tem caixinhas separadas, mas estamos. Bom, professor, muito obrigada mais uma vez.